Alô galera colorada, aquele abraço a vocês. Vou fazer aqui um vídeo para discorrer, né, sobre essas últimas contratações que chegaram no Vila. Antes de entrar nos nomes, volante Yuri e os atacantes Maurinho e Hugo Sanches, eu penso que o Vila trouxe jogadores para as posições mais carentes do elenco. O Vila precisava de um outro volante, isso é fato. Só, no meu entender, o Vila poderia ter trazido um volante com uma outra característica, um jogador mais parecido com Dudu e Pablo do que com Pedro Bambu, por exemplo. Isso pelo seguinte fato: quando o Bolívar não puder contar com um dos dois, e isso aconteceu algumas vezes nessa primeira fase, Dudu e Pablo, eu me refiro a estes dois, ele ter a oportunidade de manter a característica do time, né, de dois volantes que conseguem sair para o jogo, até mesmo em jogadas entre eles, né, eles dão uma boa qualidade na saída de jogo. Acho que o Vila poderia ter trazido um jogador com essa característica, mas optou por um volante um pouco mais pegador. Os homens de lado, talvez seja as posições mais críticas ao longo dessa primeira fase. Foi as posições em que o Vila mais sofreu. Por quê? Alguns jogadores não renderam e outros oscilam. Lucas Silva não rendeu, já foi embora. Francis não rendeu, já foi embora. Rodrigo Alves oscila muito. É um jogador que teve alguns bons jogos, mas teve vários jogos fracos também. O Thales, para mim até o melhor desses homens de lados que o Vila utilizou nessa primeira fase, o Thales foi o melhor. O jogador que tem uma boa mobilidade, é muito participativo nos jogos, mas também tem essa questão, né, de uma oscilação grande. E o Kaique, que ainda é uma promessa, jogador que nem começou jogando ainda, né, sempre entrando no transcorrer. Não, até sinto que não há da comissão técnica uma confiança de que ele dê conta resolver. E nessa próxima fase o Vila vai precisar de jogadores que resolvam, até porque são só 6 jogos e cada jogo deste vale muito, são jogos muito pegados, muito disputados. Então você vai precisar de jogadores que tenham esse poder de decidir jogos difíceis. Agora sobre os contratados, eles têm um perfil mais ou menos parecido, né? Jogadores experientes, de jogar Série B, alguns jogar Série C. Então não são garotos mais, né? O mais novo deles aí é o Hugo Sanches, que tem 26 anos, o Yuri já tem 31, o Maurinho tem 30, então já são jogadores bastante experimentados. O Yuri, acho que é um jogador que vai compor elenco, não vejo o Yuri sendo titular do Vila. A não ser que o Bolívar queira mudar essa configuração de meio campo dele, adiantando o Pablo e colocando o Yuri, como ele fez no segundo tempo lá contra o 13. Mas isso ele tiraria do time Biancucci e Alain Mineiro, provavelmente ao mesmo tempo. Então acho pouco provável que isso aconteça assim de maneira para começar jogo ou em uma sequência de jogos. Talvez aconteça pontualmente em um momento ou outro. Na frente, Maurinho, um jogador que ainda precisa de um grande ano, né, de uma grande temporada. Um jogador que, apesar aí dos 30 anos, mas ele não tem assim toda essa bagagem. Até no início da carreira dele, né, ali no sul do país, jogou no Criciúma, jogou no Paraná Clube, jogou em equipes pequenas ali de Santa Catarina. Eu acho que até essa passagem dele no Criciúma, né, 2014, 2015, seja as passagens mais significativas. Ele jogou também no Internacional em 2013. Eu acho que Criciúma e Avaí, né, que ele também esteve no Avaí por um tempo interessante, entre 2017 e 2018. Então, mas é um jogador experiente, jogador acostumado a jogar, por exemplo, Série B. Talvez consiga ajudar o Vila. Todos eles têm esse perfil muito de aposta, né? E por que esse perfil? Porque é o perfil que o Vila dá conta. Porque se o Vila pudesse, seria muito mais interessante trazer jogadores em alta, jogadores que vêm de trabalhos recentes muito bons, né? 2 homens de lado com essas características. Só que, jogador com esse perfil, vários times querem.
na Série A, na Série B. E quando um certo tipo de jogador, vários times querem, o dinheiro conta muito, né, para você concretizar a contratação. E aí o Vila não consegue competir, né, não consegue competir com a maioria dos times da Série B, tampouco, né, menos ainda com as equipes da Série A. Então tem que se encontrar esses achados, né? Tem aquelas lojas de sapatos, né? Chega lá e fazem aquele saldão, tem uma prateleira lá, uma caixa, aí um expositor repleto de sapatos. Aí as senhoras vão lá e olham qual que serve para o filho, qual que serve para a filha, qual que serve para o marido, para elas mesmas. É isso que o Vila tenta fazer no mercado. Um achado ali no meio daquele mundo de opções, quase sempre opções ruins, tenta se encontrar uma um pouco melhor. E o outro, o Hugo Sanches, para mim é o jogador que mais traz expectativa em relação aos três. Ele fez uma boa participação pelo Juventude em 2018, me lembro de um jogo dele contra o Botafogo, muito bom, pela Copa do Brasil. Na Série B também ele foi um jogador importante naquele Juventude, apesar de ser um Juventude muito fraco, aquele de 2018, não, o time foi até rebaixado para a Série C, mas o Hugo Sanches era um dos jogadores que tinha qualidade naquele elenco de Juventude. No ano passado fez um papel razoável no CRB, né, na campanha mediana. Normalmente o CRB faz campanhas medianas na Série B, e o Hugo Sanches foi esse jogador razoável. Então o Vila tenta esses achados, né? Não são jogadores que você pode cravar que vão reforçar o Vila, mas também não são contratações desprezíveis. São jogadores acostumados a jogar a Série B, acostumados a jogar a Série C. Quem sabe o Vila consiga encaixar pelo menos um deles e aí fazer uma reta final muito boa. Eu vejo muitos criticando, o elenco do Vila, o Vila não conseguiu montar um time completo com 11 peças e todo mundo funcione bem. Mas quem na Série C consegue isso? Se você for em todos os times aí que vão para essa próxima fase, né, esses 8 times, que é o que importa, um vai reclamar que o goleiro é fraco, outro vai reclamar que está faltando um lateral, que precisa de um outro volante, que precisa de um meio, que precisa de um centroavante, de um homem de lado, de um lateral. Então, assim, é muito comum isso na Série C. As equipes que vão subir, às vezes elas vão subir com 8 jogadores bons, 7, 6, porque é a realidade da competição, né? Ninguém tem um time redondo dentro dessa Série C. Até mesmo o Santa Cruz, que fez uma primeira fase melhor, é um time que também tem as suas carências, né? Então todas essas equipes têm carências e a briga é essa. É uma briga entre times que têm carentes, né? É uma disputa guardada as tradições dessas equipes que são grandes, as suas torcidas que também são grandes e apaixonadas, mas pelo momento financeiro desses times, pelos momentos financeiros do futebol brasileiro, né, em um ano muito difícil, é uma disputa entre pobres. E na disputa entre pobres sempre falta alguma coisa. Então, se falta para o Vila, pode ter certeza que também falta para os demais. Beleza, gente? Essas são aí as minhas impressões sobre esses reforços do Vila e falando um pouco também sobre a próxima fase. Mas você, fique à vontade para deixar aí a sua opinião, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Peço que curta, comente, compartilhe os vídeos, porque assim a gente fortalece este espaço de debate do futebol goiano. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.